Bom dia, gente. Já volto. Deixa eu só postar lá. Bom dia, povo de Deus. Que o Espírito Santo esteja conosco. Que a paz, a alegria, a esperança, a expectativa e o sobrenatural do Pai esteja conosco. Estamos iniciando mais um dia de milagres, mais um dia em que a proposta de Deus será revelada para nós, que o poder de Deus, que a ministração da graça e tudo aquilo que está fora do lugar, o Espírito Santo de Deus, Ele quer colocar no lugar. Deixa eu só acertar aqui as metas, para que nós possamos iniciar aqui um dia de milagres, provisões, um dia de respostas, um dia em que a graça e o poder do Espírito Santo estarão adiante de nós. Deus, bom dia a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua glória, que a tua graça, que o teu poder e que a tua autoridade espiritual estejam adiante de nós. Pai, nós colocamos diante de ti a nossa vida, nós colocamos diante de ti a nossa história, nós colocamos diante de ti os desejos do nosso coração, nós colocamos diante de ti, Senhor, aquilo que está fora. E nós queremos olhar esta manhã, Senhor, e nós queremos abençoar aqueles que já adentraram esta live, aqueles que querem ouvir a tua voz, aqueles, Senhor, que estão aqui para viver a palavra de Deus, pura, genuína, grande, poderosa, engrandecida e entronizada. Pai, estamos vivendo aqui mais uma manhã de poder que o teu Espírito nos proporciona. Mais uma manhã de poder que a tua graça proporciona para nós. Mais um dia, Senhor, que as tuas infinitas misericórdias estão repousando sobre nós, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Levanta-nos, Senhor, com a tua mão forte. Levanta-nos, Senhor, com a tua mão de poder. Traz cobertura espiritual sobre nós, Senhor. Quebra em nós a incredulidade, a fraqueza. Quebra em nós o cansaço, Senhor. Quebra em nós a falta de visão. Nós estamos aqui esta manhã, Senhor, porque queremos ter visão do teu reino. Senhor, a tua promessa é que sejamos libertos e salvos. E nesta manhã, Senhor, queremos ser salvos pela tua graça. Queremos ser erguidos pelo teu poder. Queremos ser levantados pela tua infinita misericórdia. E nesta manhã grandiosa, poderosa, nós apresentamos cada vida que está aqui. Nós apresentamos cada cenário que está aqui. Nós estamos diante de ti, Senhor, para viver o sobrenatural. Nós estamos diante de ti para viver o milagre, Senhor. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Que a paz, a alegria, a esperança e um tempo novo aconteça para nós essa manhã. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, que nessa manhã tenhamos uma manhã poderosa, tenhamos uma manhã grandiosa, que o teu sangue, que o teu poder, que a tua autoridade, elas sejam reveladas a nós, que as tuas mãos de poder estejam adiante de nós, Senhor. E nesta manhã, nós entramos aqui para viver o milagre, nós entramos aqui para viver o extraordinário, nós entramos aqui para viver o sobrenatural, nós entramos aqui para que o teu sangue, o teu poder, a tua graça
e a tua infinita misericórdia estejam sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nos levanta, nos sustenta, nos alcança, traz cobertura espiritual para nós, materializa em nós os teus projetos, materializa em nós a tua mão, traz cobertura de poder para nós, Senhor, cobrindo-nos, Senhor, com a tua autoridade, Senhor, com a tua infinita misericórdia, Senhor. Cobre-nos com teu sangue nesta manhã. Que sejamos, bom dia, minha prima, que sejamos lavados, que sejamos erguidos, que sejamos sustentados, que sejamos lapidados, que sejamos, Senhor, cobertos pela tua autoridade espiritual. Senhor, se porventura entramos aqui, Senhor, cansados, se porventura entramos aqui abatidos, bom dia, Mônica, se porventura entramos aqui, Senhor, decepcionados, oprimidos, Senhor, Pai, traz a alegria da salvação para nós, derrama da alegria da salvação para nós, derrama do teu movimento, Senhor, sobre nós, porque a tua palavra vai dizer que o teu jugo é suave, a tua palavra vai dizer que o teu jugo é suave, a tua palavra vai dizer que sobre nós está a tua bênção, e sobre a nossa casa não vale encantamento. Então que nesta manhã grandiosa, o teu poder, a tua graça e a tua infinita misericórdia estejam conosco, Senhor. Pai, tem pessoas aqui precisando de um milagre, tem pessoas aqui precisando de restituição, tem pessoas aqui precisando viver um movimento, Senhor, de poder, Senhor. Tem pessoas aqui que precisam ser alcançadas pela tua graça, Senhor. E que nesta manhã, Senhor, o teu sangue, as tuas mãos, a tua autoridade, Senhor, seja derramada sobre nós, para que possamos viver a excelência do sobrenatural, para que possamos viver a excelência, Senhor, das construções que tu tens para nós. Senhor, quebra, Senhor, todo mal, palavras rogadas, oração contrária, obra de feitiçaria, Senhor, obra de magia negra, Senhor, palavras invocadas contra nós não prevalecerão, porque o teu poder é revelado, o teu poder é derramado, a tua autoridade espiritual está sobre nós, Senhor. E nesta manhã nós apresentamos esta live poderosa diante de ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu queria pedir aos irmãos que pudessem compartilhar essa live, para que possamos alcançar vidas. Tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra. Curtam bastante, para que possamos aumentar o fluxo de pessoas na live. Amém? E você que pode, nos ajude com as metas. Estaremos entrando aqui na palavra de Ezequiel 37. Porque, irmãos, escute bem o que eu vou dizer a você. O Espírito Santo de Deus, ele quer falar com você esta manhã. Talvez você chegou aqui no meio de um vale, e esse vale, ele está sequíssimo. Irmãos, tem momentos em que vivemos alguns vales. Esses vales estão tão secos, tão sem vida, que nós dizemos: Deus, como poderá acontecer, bom dia, filha, para que a minha vida, ela seja reconstruída? Todos nós temos uma área da nossa vida que está sequíssima. Todos nós temos uma área da nossa vida que está parada. Todos nós temos algumas áreas da nossa vida que estão agarradas, e você diz assim: Deus, como pode? Áreas da minha vida estão secas, sequíssimas. Bom dia a todos. Eu olho para os lados e está tudo paralisado. Existe um processo de paralisia espiritual. Bom dia, Lu. Tem pessoas aqui que estão tendo dificuldades para frutificar. Tem pessoas aqui que estão tendo dificuldades para avançar. Tem pessoas aqui que estão tendo dificuldade de ver as mãos de Deus. Mas eu quero ministrar nessa manhã para você que todo vale,
ele tem um fundamento. Todos os vales, eles são possuídos de um fundamento. Ezequiel, capítulo 37. No caso de Ezequiel, Deus queria mostrar para ele o poder das palavras proféticas. Deus queria que Ezequiel entendesse que o vale seria restaurado pela palavra que saía da boca de Ezequiel. E talvez você chegou aqui hoje, dentro de um vale sequíssimo, você olha para os lados e você diz: meu vale está seco, sequíssimo. Eu não consigo ver o operar de Deus no meio do meu vale. Eu não consigo tomar decisões óbvias. Eu não consigo ver restituição. Eu não consigo ver restauração. Eu não consigo ver o mover de Deus. Tem áreas da minha vida que eu estou vivendo afetado. Tem áreas da minha vida que eu estou vivendo um processo de miséria. Tem áreas da minha vida que eu estou vivendo um processo de dor. Bom dia a todos! Mas Ezequiel foi levado àquele vale. Porque, irmãos, a nossa vida, ela não será pautada em apenas um vale. Nós vamos viver situações dificílimas. Nós vamos viver lutas em nossa estratégia de vida. Bom dia a todos! E eu quero ministrar no coração dos irmãos, hoje, nessa manhã, que talvez você chegou aqui dizendo: pastor, eu tenho um vale. Irmãos, todos nós aqui temos um vale. Alguns têm um vale um pouco difícil, outros mais ou menos, um na área financeira, outros na área sentimental, mas todos aqui temos uma área em que os corpos estão secos, sequíssimos. E se você está vivendo um período de sequidão, esta mensagem, esta palavra chega para você através do Espírito Santo de Deus, para que você seja renovado esta manhã, para que você seja erguido esta manhã, para que o sobrenatural de Deus seja administrado sobre você. Antes de eu entrar na mensagem, Ezequiel 37. Eu quero que você tome posse da tua palavra aí, porque Deus, Ele é especialista. Ele é especialista em vale. Ele é especialista em vale. E quando Ele é especialista em vale, bom dia, filha, nenhum vale. Isso aí, Lindinalva, eu tomo posse. Nenhum vale é mais forte do que o poder profético que sai da tua boca. Nenhum vale vai permanecer sequíssimo quando você entender a posse que está sobre a palavra profética que Deus derrama sobre você. Existem pessoas aqui que estão vivendo um vale, mas que elas vão entender o porquê que foram postas dentro do vale e vão receber esta manhã ferramentas celestiais para que você profetize sobre o vale e para que você seja retirado do vale, para que você se levante para viver o sobrenatural da graça. Eu quero que você diga: pastora, eu quero viver o sobrenatural da graça. Eu quero que você repita as palavras proféticas que saem desse altar. Você vai dizer: eu quero viver o sobrenatural da graça. Porque, irmãos, aonde Jesus, Andréia, prosperidade, aonde Jesus opera, aonde o Espírito Santo de Deus está, sinais, prodígios e maravilhas. E eu creio que você chegou aqui para ser retirado do vale. Eu creio que você chegou aqui para tomar posse da prosperidade que tem para você. Eu creio que você chegou aqui para viver o sobrenatural. O sobrenatural. E o que é o sobrenatural? O natural é o que podemos fazer, irmãos. O sobrenatural é aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode promover. O sobrenatural é aquilo que o Espírito Santo de Deus pode oferecer para nós. E nessa manhã, Deus está gerando ferramentas. Se talvez você chegou aqui dizendo: Deus,
Eu estou num vale, e agora? Deus quer dizer a você, agora é momento de se levantar e profetizar sobre o vale. Agora é momento de você se levantar, olhar para o vale e dizer, o meu Deus é maior do que o vale. O meu Deus é maior do que os vales sequíssimos. O meu Deus é maior do que qualquer legalidade emocional, material, espiritual. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Oh, aleluia! Ezequiel 37. Você que vai acompanhar comigo, Ezequiel, capítulo 37, você que pode. Andréia Prosperidade, compartilha esta live, curta, amém? Nos ajude com as metas e vamos para cima ganharmos. Eu serei cabeça e não serei cauda. Isso é propósito, tá? Nathalie, eu serei luz. Bora lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Bom dia, Neuza. Escute bem. Quem aqui você diz assim, pastora, eu tenho a sensação que eu fui deixado, bom dia, no meio de um vale. Eu tenho a sensação que eu fui deixado no meio de um vale. Vamos ler de novo? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pausa. Talvez você chegou aqui dizendo, pastora, eu tenho a sensação que eu fui deixado no meio de um vale. Eu tenho a sensação que eu fui largado no meio de um vale. Eu estou enfrentando uma situação muito difícil. Eu sei que eu estou vivendo um vale. Eu tenho uma palavra profética para você essa manhã que irá mudar cenários sobre você. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Irmãos, tem momentos que você olha para todos os lados e você só vê escassez e sequidão. Você olha para todos os lados. Bom dia, Marli. Mas você só consegue ver escassez e sequidão. E você diz assim, Deus, como pode? Como pode? Eu olho para os lados, eu só vejo escassez e sequidão. Eu tenho uma palavra profética esta manhã, que irá chegar até você, para que a ministração da graça seja revelada e repousada sobre você. Então me perguntou, filho do homem, bom dia, Luana, seja bem-vinda, filha. Acaso poderão viver esses ossos? Bom dia, Zilma, bom dia a todos. Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Irmãos, Ezequiel, bom dia, Fabiano, se identifica muito conosco, porque Ezequiel estava no meio de um vale, e quando o vale está doendo sobre nós, a gente perde a vontade de ter profecias no lábio. A gente fala, tu sabes, Senhor. A situação às vezes está tão grave que você não quer profetizar. Você não quer ter palavras motivacionais. Você não quer ter palavras de vida. Fabiano, prosperidade. Você fala, cara, tu sabes, Deus. Eu estou passando no meio de um vale e o Senhor sabe o vale que eu estou passando. O Senhor sabe muito bem a situação que eu estou vivendo. O Senhor sabe muito bem a responsabilidade que eu estou passando. E você olha para um lado, você olha para o outro. Só existem vales sequíssimos. E Deus chega para Ezequiel, e aí, Ezequiel? Ezequiel fala, Senhor, tu sabes. Bom dia, Lide, tu sabes. Ezequiel ali, ele estava sobrecarregado. E quantos aqui não estão sobrecarregados?
Ezequiel ali estava cabisbaixo. E quantos aqui não entraram nessa live essa manhã cabisbaixo? Ezequiel ali estava sem mão para resolver nada. Porque, irmãos, se você é colocado num vale, o vale está seco, sequíssimo. Qual é a tua autoridade sobre o vale? A não ser que o Espírito de Deus esteja revelado e repousado sobre você. E naquele momento, Deus queria mostrar para Ezequiel que no meio do vale, no meio da fragilidade, no meio das perdas, o único que pode levantar você é o Espírito Santo. E se você chegou aqui essa manhã, é porque o Espírito Santo de Deus, ele quer revelar. É porque o Espírito Santo de Deus, ele quer ministrar. É porque o Espírito Santo de Deus, ele quer liberar uma palavra para você que chegou aqui hoje abatido. Chegou aqui sem expectativas. Chegou aqui sem alegria, perdeu a fé, perdeu a visão. Você olha e só existem vales. Você diz assim, alguém pergunta para você, tu acha que a tua situação muda? Tu fala, eu já não sei mais de nada. Eu já não aguento mais nada. Aonde eu olho tem dor, aonde eu olho tem dificuldade, aonde eu olho tem batalha, aonde eu olho tem coisas se levantando contra mim. Ei! O Espírito de Deus sopra. Ele trouxe você aqui essa manhã para mudar a tua história. O Espírito de Deus trouxe você aqui essa manhã para mudar a tua trajetória. Oh, aleluia, Espírito Santo, que opera o poder, o querer é a vontade. 4. Escute bem o versículo 4. Eu gostaria muito que você acompanhasse comigo Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Daqui a pouco teremos ministrações de princípios. Hoje é o módulo 6 de Provérbios. Oh, aleluia! Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E eu quero ministrar sobre isso para você esta manhã. O problema não era o vale. O problema não era a situação. O problema é que Ezequiel precisava profetizar dentro das dificuldades. Alguns de nós, irmãos, estamos sendo lapidados para que aprendamos, bom dia, para que aprendamos a profetizar no meio das batalhas. Porque existem muitas portas que serão abertas quando você começar a abrir a tua boca, quando você começar a profetizar. Quando você começa a precisar abrir, bom dia, quando você ministra sobre os outros aquilo que precisa ser ministrado. Você está no meio de um vale, mas você está dizendo, não está dando certo. Eu estou difícil, está isso. O Espírito Santo esta manhã, ele ministra um recado da graça. É tempo de abrir a boca. É tempo de profetizar. É tempo de passar por cima do vale. É tempo de não aceitar mais que os vales se mantenham sequíssimos. É tempo de você viver uma virada, porque tem chaves que precisam ser viradas pelo poder das palavras proféticas. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Vamos pegar uma chave aqui? Primeiro, Ezequiel é impulsionado a profetizar. Quando ele profetiza, o Espírito de Deus entra sobre Ezequiel. Então, pastora, se eu não profetizo, o Espírito que está em mim não é o de Deus? Exatamente. Tem uma chave aqui que irá nos conectar com o trono da graça de Deus.
A partir do momento que Ezequiel compreende que ele precisava abrir a boca dele e profetizar sobre aquele vale, aqui, irmãos, o Espírito de Deus se apossa de Ezequiel trazendo vida. O Espírito de Deus se apossa de Ezequiel trazendo vida. Tem pessoas que estão vivendo cenários de morte porque ainda não abriram a boca para profetizar. Mas existe uma chave que está ministrada, um código que está ministrado em Ezequiel 37, que talvez você já leu milhões de vezes, já ouviu bilhões de pastores profetizarem isso. Não é assim? Tá muito calor, irmãos. Hoje que a água tá voltando na minha casa. Aos poucos. Ainda nem voltou. Então tá aqui. Quando ele profetiza, ali o Senhor ministra sobre ele o Espírito. Eu ministro em vós o Espírito e vivereis. Olha que chave poderosa. Quando Ezequiel abre a boca para profetizar, o Espírito Santo de Deus traz vida para Ezequiel. Ou seja, o que é a palavra profética que sai da nossa boca? É conexão, intimidade e portas que serão abertas através do trono da graça de Deus. Eu quero que você que chegou aqui essa manhã, eu quero ministrar algo sobre você. Eu quero que você profetize agora sobre o teu vale. Qual é o vale que você está vivendo? Pastor, o meu vale é financeiro. Eu não tenho dinheiro nem para pagar a compra. Pastor, o meu vale é sentimental. Eu quero que você desafie o inferno agora. Eu quero que você comece a profetizar. Porque quanto mais você profetiza, mais vida é revelada para você. E a vida que desce sobre você é vida do Espírito. É o Espírito Santo que ministra sobre você. É o trono da graça que é revelado e renovado sobre você. É o sobrenatural de Deus que chega para você. Então profetize, Ezequiel. Seis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis mais uma vez. Bom dia, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, o vale estava seco, mas a palavra de Ezequiel precisava ser exalada. Quem põe carne, quem põe pele, quem põe tendão é Deus. Mas através da nossa conexão, através da fé. E quem aqui você só fica reclamando e dizendo palavras negativas? Desculpa, você não vai sair do vale. Enquanto você não entender que a vida do Espírito, ela é derramada através da conexão da palavra profética, você recebe vida através do Espírito. E quantos de nós temos vivido o princípio da reclamação? Quantos de nós temos reclamado, temos sido mal agradecidos? Eu sei que você está vivendo um vale, mas existe um código no livro de Ezequiel 37. O código que nós encontramos aqui é profetizar. Ezequiel não teve que ver a situação resolvida para profetizar. Ele teve que profetizar para a situação ser resolvida. Muitos de nós reclamamos, nos lamentamos, olhamos a situação e dizemos, não tem solução. Mas a chave para que você receba vida, a chave para que as portas sejam abertas, a chave para que você viva a virada é você abrir a tua boca e profetizar sobre o vale. Existem vales que serão revelados e serão resgatados pelo trono da graça de Deus quando você abrir a boca. Quando você disser, Deus, eu não estou vendo o vale, mas eu profetizo sobre ele. Eu abro a minha boca e recebo vida. Escute bem, você que gosta de sempre anotar os códigos aí, que a pastora acha aqui nas mensagens, porque, irmão, isso aqui é Deus. E se tem código, tem graça. E se tem graça, Deus está nos ensinando a viver a graça. Tá aqui, ó. Quando ele profetiza,
o Espírito vem. Aí ele profetiza de novo, Deus diz, olha só, Ezequiel, quem vai botar carne, quem vai botar tendão, quem vai fazer materializar sou eu, mas quem tem que abrir a boca e profetizar é você. Vê se você está conseguindo entender a palavra profética. Ezequiel precisava abrir a boca, mas quem ia cumprir era Deus. Mas Ezequiel precisava abrir a boca. Deus queria ver de Ezequiel a confiança. Deus queria que Ezequiel, bom dia Neuzeni, Deus queria que Ezequiel abrisse a boca e falasse, eu creio, eu confio, eu profetizo, eu posso não estar vendo vale nenhum, mas eu sei em quem tenho crido e sei que por certo, o meu Redentor vive e ele vai fazer em meu favor. Mas enquanto Ezequiel não profetizou, ele foi levado ao vale e ele só via escuridão, sequidão. Porque pensa comigo, quem está no meio de um monte de mortos, quem está com a vida morta, só está vendo vale, só está vendo escuridão e destruição. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Mas quando Ezequiel começa a abrir a boca, a luz do Espírito começa a trazer vida para Ezequiel. E ele começa a ser renovado, restaurado, erguido. A revelação da graça começa a acontecer. Os corpos são tomados de pele, de tendões, de carne. E o Espírito começa a cumprir a vontade dele sobre o cenário morto. Oh, aleluia! 7. Então qual é a chave, pastora, dessa mensagem hoje? Profetiza, Ezequiel. Qual é a chave, pastora? Profetiza, Ezequiel. Abre a tua boca, Ezequiel. Fala comigo, Ezequiel. Ora a mim, Ezequiel. Para de ficar desacreditando do propósito, Ezequiel. Abre a tua boca e desafia o inferno, que eu coloco carne no lugar. Oh, Raban, Tarakeno, Ribanduki da Senarabasudiki, Amenou, Ashurinampia. Sete. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Pausa. Irmãos, profecia é emoção ou é ordenação do Espírito? Quem pode me dizer isso aí? Que eu quero desbloquear o teu entendimento intelectual acerca das coisas do Espírito. Para eu profetizar, eu tenho que estar motivado a profetizar, ou eu tenho que profetizar, mesmo que eu não tenha vontade? Quem pode me dizer isso aí? Racional, isso aí, Léo. Então vamos lá. Eu tenho que sentir para profetizar, é ordenação do Espírito. Não é algo que eu tenho que ter emoção. Eu tenho que sentir de Deus para profetizar. Eu tenho que sentir uma emoção para liberar palavras proféticas. Não! É ordenação. Aí Ezequiel diz assim, ó. Então profetizei, segundo me fora ordenado. É ordenamento, código. Anota mais um código que a graça ministra para nós. É ordenamento bíblico. Algumas portas serão alcançadas quando você aprender a profetizar. Algumas portas serão abertas quando você começar a profetizar. E ato de profecia é um ato de constância. Não é, pastora, profetizei aqui, não chegou um caminhão de dinheiro. Não funciona assim, irmãos. Durante várias vezes, Ezequiel teve que profetizar para ele ir retomando a caminhada que o Espírito tinha para ele. Amém? Então anote aí. Lembrando que essa pregação vai estar lá no YouTube, tá? No @PRA.Daniele com 2 L's Barreto, tá? O pessoal que é consumidor lá do YouTube, os seguidores lá do YouTube, vai estar lá para você acompanhar completo, tá bom? É o que eu falo, em vez de ficar pensando besteira, vai lá pro YouTube e assiste mentoria. Aí, olha só, na parte 2 do versículo 7. Houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos.
e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Pausa de novo, princípio. Quando eu profetizo, Deus começa a movimentar. Quando eu reclamo, quando eu desacredito, quem trabalha é o diabo. Vamos lá, irmãos. Quando eu profetizo, ali começam os ossos a se baterem, ou seja, acontece um movimento espiritual. Se eu não profetizo, o barulho que eu escuto é do diabo. Aí você começa a ver coisas ao mesmo tempo acontecendo em tudo que é lugar errado. Irmão, estou sem voz nenhuma hoje. É ou não é assim? Quando você desacredita, quando você entra em desespero, quando você começa a se lamentar, o diabo começa a tocar em tudo. Satanás, ele tem, bom dia Sônia, ele tem autoridade para tocar naquilo que é nosso. Mas quando eu profetizo, o barulho que começa a acontecer, os ruídos que eu escuto, são os ruídos da graça, são os ruídos da glória. É o movimento do céu que começa a operar. É o poder de Deus, é a autoridade de Deus, é o sobrenatural de Deus que começa a tomar posição sobre mim. Oh, aleluia! Sônia, seja iluminada pela graça, pelo propósito. Propósito. Bom dia a todos. Bom dia, Dani, bom dia, Cris. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Daniele Barreto, aqui do Rio de Janeiro. Amém, irmãos? Sou escritora, sou mentora espiritual, sou palestrante, mas antes de tudo, sou serva. Amém? Estou aqui para ministrar a palavra de Deus, viva, pura e genuína. Amém? Quem aí é do Rio de Janeiro, irmãos? Cadê o povo do Rio aí? Amém? Tem gente do Rio aí? Só minha prima. Ju é do Rio, Ju? De que bairro que você é? Paz do Senhor, Joélia. Neuza, seja iluminada e alcançada. Valqueire, é minha vizinha, eu sou de Jacarepaguá. Pertinho. Amém? Então vamos lá, existe uma chave entre, escute bem, se eu profetizo, eu escuto o barulho da graça. Se eu não profetizo e me lamento, quem faz barulho é o diabo. Irmãos, quantos de nós aqui, em momentos, ficamos reclamando, nos lamentando e parece que a situação piora? Quem já aconteceu isso? Começa a quebrar tudo. Eletrodoméstico quebra, dinheiro some da conta, carro quebra, dá problema não sei aonde, alguém adoece. Quem já viveu isso? Quem já viveu isso? Porque eu quero que você reflita sobre o código que está em Ezequiel 37. Irmão, eu trabalho com Bíblia. Eu trabalho com palavra. Eu não trabalho com opinião própria. Tudo que eu ministro aqui tem embasamento bíblico. Eu sou estudiosa da palavra desde sempre. Desde toda a vida eu sou estudiosa da palavra. Então, quando eu reclamo, eu escuto o barulho do inferno. Mas quando eu profetizo, eu começo a escutar o barulho da graça. E profetizar não é um ato de emoção. Ah, eu senti de Deus que tem que profetizar. Esquece isso, irmãos. Deus não trabalha com emoção. Profetizar é ordenamento. Profetizar é eu profetizo, independente se eu estou sentindo vontade ou não. Independente se eu tenho vontade de profetizar, eu abro a minha boca e eu profetizo sobre as situações que estão dando errado. Independente do que eu estou sentindo, eu abro a minha boca e eu profetizo. Porque depois da profecia vem a vida. E se vem vida, tem Deus. E se tem Deus, Ele coloca tudo. Bom dia, Kátia. Ele coloca tudo no seu devido lugar. Vamos lá. Tem muito código aqui pra gente aprender. Tem muito princípio para você ser levantado. Tem muito princípio espiritual que a graça vai revelar e ministrar aqui essa manhã. 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito,
Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos o Espírito e sopra sobre ele, sobre esses mortos, para que vivam. Tem outra chave aqui? Você quer aprender princípios? Você quer que outra chave seja o código para você acessar essa porta que está fechada? Quem é que você diz, pastor? Eu preciso de códigos. Eu preciso de chaves para abrir portas, porque a situação está difícil. E eu preciso ver o proceder de Deus. Eu preciso ver o operar de Deus. Eu preciso ver o sobrenatural de Deus. Eu preciso viver a ministração da glória, da graça de Deus. Quem aqui você não aceita mais viver as situações de perda que você está vivendo? O que Ezequiel foi ensinado, minha prima? Profetiza nos quatro cantos, profetiza Ezequiel ao Espírito, nos quatro cantos, para que os corpos vivam. Então, irmãos, a chave para eu viver e tomar posse não é me lamentar, não é desacreditar, mas é crescer em profetizar. Ezequiel foi levado em vários acessos de profecia. Ezequiel foi levado, bom dia Giz, foi levado em camadas. Isso aí, Ana. Ezequiel foi levado em camadas. Ezequiel foi ministrado na profetização para que ele entendesse que ele ia retomar a vida dele através da profecia e não da lamentação. Através do crer e não do desacreditar. Através do viver, porque a vida, ela chega através do Espírito. E quando nós dizemos assim, isso aí, Luclécia, e quando nós dizemos assim, pastora, eu estou sem vida. Por quê? Porque está faltando, tem ausência do Espírito Santo. Quando nós estamos sem vida, sem esperança, sem expectativa, sem alegria, é porque estamos em ausência do Espírito. Porque em muitos de nós, o Espírito vai se manifestar através da palavra profética. Em muitos de nós, o Espírito vai se manifestar através da palavra profética. Aqui, Ezequiel, ele foi ensinado a viver a graça. Ele foi ensinado a ser levantado pelo trono da glória de Deus. Amém? Quando ele sopra, há um vento e ele recebe o Espírito. Porque ali ele começa a profetizar ao Espírito Santo. E se eu profetizo ao Espírito Santo, o que eu recebo? Espírito Santo. Quem aqui tem o dom de falar em línguas? Quem aqui você fala em línguas? Quem já participou de palestra sobre o dom de línguas aqui comigo? Escute bem o que eu vou dizer a vocês. Escute bem o que eu vou falar a vocês. Existe uma chave poderosa que o inferno, eu acho que está gravada lá no YouTube, tá, Vanilda? Tenho certeza que está lá. Essa palestra está lá no YouTube. Caça lá minhas palestras lá que tu vai achar ela. Quando eu começo a falar em línguas, o meu espírito, ele exala até o trono da graça códigos que só o Espírito tem acesso. Então, se você não tem força para orar, eu aconselho você a começar a orar dentro da tua casa em línguas. Quem é que pode fazer isso, irmão? Tu vai ver a vida que vai descer sobre você. Começa a orar 2 horas, 1 hora. Não tem vontade de orar? Tá lavando louça? Ora em línguas. Tá lavando o banheiro? Ora em línguas. Tá limpando o quintal? Ora em línguas. Tá fazendo não sei o que? Ora em línguas. Tu vai começar a ver movimentos, porque ali há uma profetização da graça. O Espírito entende o que você necessita
e ele leva diretamente através de códigos para o trono da graça de Deus. Então, se você está vivendo um momento difícil, fala em línguas. Você vai profetizar em línguas, senão você vai profetizar com a boca mesmo. Mas você não vai parar mais de profetizar. Você não vai mais reclamar. Você não vai desacreditar. A partir de hoje, você vai começar a viver a graça. A partir de hoje, você vai abrir a tua boca profética e vai dizer: Deus, eu profetizo mesmo sem ver. Bora lá. 10. Quem aqui quer ficar de pé? Pastor, eu quero ficar de pé. Porque ficar de pé também é um ato de quem quer. Tem gente que tem 2 pernas e não quer ficar de pé. Quer continuar derrotado. Quem aqui, você pode assumir esse papel? Eu quero ficar de pé, pastor, é eu. Então repita aí: eu quero ficar de pé. Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero estar de pé. Fale com todas as línguas aí, em som alto, aí onde você está. Eu quero ficar de pé. Eu quero que essa palavra profética comece a tocar em você. Vamos lá. 10. Profetizei como ele me ordenou. Chave. Não é? Talvez eu vá ficar de pé. Profetizei como ele me ordenou. Profetizei como ele me ordenou. Chave. Chave, código que conecta você com a graça. Vamos lá. E o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé. Se puseram o quê? Em pé. Um exército sobremodo numeroso. Ele foi alcançando camadas dos atos proféticos. E no estágio que ele chegou agora, ele profetizou e os corpos ficaram de pé. De tamanho, de maneira numerosa. Sabe o que está faltando para você ficar de pé? Profetizar. Seguir a ordenança. Isso é princípio. Isso é a ordenança da graça. Isso não é emoção. Ai, pastor, eu não tenho vontade de profetizar. Ei, não é questão de vontade, é questão de princípios. E se você quer viver a graça, você tem que ser seguidor de princípios. Amém? Se você quer viver o trono da graça, você tem que abrir a tua boca profética e você tem que profetizar. Aí, ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Tem pessoas aqui assim. Estamos de todo exterminados. Tem pessoas aqui assim. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Pausa. Quem aqui diz assim: pastora, eu perdi a visão da vida. Eu estou vivendo por viver. Eu estou comendo por comer. Eu estou botando roupa por botar. Eu estou na minha casa por estar. Mas eu perdi a propriedade da vida. Quem é que perdeu a propriedade da vida? Se também não quiser falar, não fala. Porque às vezes a gente não quer falar certas coisas, tá tudo certo também. Tá? Sem problemas. Aqui tem a promessa de que você vai estabelecer na vossa própria terra. Sabe o que é a palavra estabelecer? Aqui tem outra chave. É tomar propriedade. É viver. É estar permanente. Estabelecer é estar em paz. É estar erguido pelo trono da fé. É estar erguido pelo trono da graça, da glória, da autoridade espiritual que vem do dom de Deus. Amém, irmãos? Eu estou ministrando sobre você, dentro do texto bíblico, chaves, códigos que irão levar você além, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. É o poder da palavra profética. Aqui nasce mais um livro da pastora. Amém?
Escute bem. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, diz o Senhor. Amém, irmãos? Então, a palavra profética que sai da nossa boca, ela gera em nós relacionamento com Deus, que gera em nós o Espírito, que gera em nós a autoridade para levantarmos vales. Diga assim: eu vou levantar o meu vale, pastora. Irmãos, a partir de hoje, se você entende a palavra que eu prego, você vai parar de ficar se lamentando e olhando para trás. A partir de hoje, você vai começar, ao invés de dizer que não vai dar certo, ao invés de dizer que as coisas não estão acontecendo, você vai abrir a tua boca e vai profetizar. Está extremamente proibido você ficar se lamentando. Você vai abrir a tua boca e vai começar a profetizar. Você vai começar a acreditar. Porque os vales, eles serão erguidos através, bom dia filha, através da palavra profética que vai sair da tua boca. Não existe mais a autoridade de Satanás sobre você não acreditar. Então vamos ministrar duas chaves aqui. Quando eu desacredito, eu dou autoridade ao diabo para tocar no que é meu. Mas quando eu profetizo, eu levanto os meus vales. Vou repetir de novo. Quando eu desacredito, eu estou no meio do vale e estou desacreditado, eu estou dando autoridade ao diabo para ele tocar em mim. Mas quando eu habilito a ordenança, porque profetizar não é emoção, é ordenança. Ezequiel 37. Eu estou habilitando a graça. Ali eu me relaciono com o Espírito me fortalece e ali eu começo a levantar o vale através da palavra profética. Quem recebe essa palavra essa manhã? Diga assim: eu estou proibido, pastora, de ficar reclamando e desacreditando. Outra coisa que o diabo opera: desespero. O diabo opera, irmãos, através de desespero. O cabelo tá todo embolado. Irmão, hoje que tá voltando água na minha casa. E mesmo assim não tá 100% não, tá? Hoje. Escute bem o que eu vou dizer a você. Tá proibido de reclamar, de desacreditar. Irmãos, quando eu falo a palavra será, obrigada. Ó, cabelo só Jesus. Aquela água de piscina, só o sangue. Aquela água de cloro para lavar, irmãos, que vale. Mas eu profetizo. Eu profetizo sobre o vale. Eu profetizo sobre o vale. Oh, aleluia. Eu profetizo. Mas olha bem. Enquanto Ezequiel, Ronaldo Prosperidade, enquanto Ezequiel não obedeceu a ordenança de Deus, o vale estava parado. Enquanto Ezequiel olhava o vale, ele desacreditava. Ele olhava e falava, Aí Deus fala, filho do homem, o que tu tá vendo? É vale? Pode esses vales reviverem, Ezequiel? Tu sabes, Senhor. Ezequiel ainda não tinha sido ensinado o poder do profetizar. Ezequiel precisava ser ministrado dentro de um vale para que ele crescesse na autoridade espiritual e para que ele aprendesse que algumas portas serão acessadas através da profecia. Então vou dividir de novo para você entender em camadas. Alguém falou assim, essa mulher é uma cientista da fé. Amém, eu recebo. Alguém falou isso aí. Amém? Escute bem o que eu vou dizer. Quando eu reclamo e desacredito, a autoridade que o diabo me dá. Ele domina a minha boca e ele começa a ter autoridade para tocar no que é meu.
Mas quando eu obedeço a ordenança de Deus, quem me habilita é o Espírito Santo. Então você tem que entender o que eu estou falando, porque isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério. Se eu empresto a minha boca para reclamar, para me lamentar e para desacreditar, o diabo tem autoridade sobre o que é meu. Ele começa a tocar em tudo que é meu. Mas se eu profetizo, o Espírito me habilita a viver o propósito. E ali eu vou crescendo na ordenança de Deus e vou tomando posse para que o meu vale seja erguido e para que eu seja refeito, inclusive receba vida. Vida. Então, se você está morto, se você está doído, se você está sofrido, se você tem vivido perdas, eu quero chavear você. Irmãos, todo mundo sabe que eu trabalho com princípios. Princípios bíblicos. Se você é ordenado nos princípios, já era. Então segue mais um princípio aí. Profetizar não é emoção. É ordem de Deus. E quando eu sigo a obediência de Deus, eu venço. Quando eu desobedeço, eu perco. Amém? Então, se eu obedeço a Deus, eu recebo a ordem de profetizar. Está bem claro aqui. Eu profetizei segundo me fora ordenado. Segundo me fora ordenado, eu profetizei. Não é, pastor, eu tenho que ter uma emoção para profetizar. Aliás, eu falo todo dia com vocês aqui. Emoção é coisa maligna. Eu já fiz estudo aqui sobre emoção. Jeremias 17. O coração é corrupto. Tudo que procede do coração é maldição. Tudo que procede do coração é destruição. O coração, ele faz sobre nós um desespero, ele nos coloca adoecidos. Mas se eu sigo a ordenança de Deus, eu vou lá e eu profetizo. E se eu profetizo, eu vou vendo os meus vales serem erguidos. Tá aí a Ruth. Eu vou dar o testemunho da Ruth, que eu já dei algumas vezes aqui, mas tem que ser dado, irmãos. Testemunho tem que ser falado. Bom dia, meu primo. A Ruth, ela vive com o marido dela há 17 anos, Ruth. 17 anos, né? Acho que é 17 anos que ela vive com o esposo dela. E, irmãos, teve uma rachadura. O marido errou com ela, houve um adultério. E a Ruth chegou aqui, ela disse assim: pastora, às vezes eu quero passar com o carro em cima da amante, eu quero passar com o carro em cima dele, que a Ruth era assim, irmãos. Ela era caminhoneira, ela passava com o carro mesmo. E um dia nós fizemos uma mentoria, eu falei: Ruth, não é mais sobre orar. A partir de hoje, você vai começar a repreender esse demônio em cima de você. Irmãos, ela repreendeu. Hoje o casamento da Ruth está refeito. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Hoje a Ruth fala: pastor, hoje eu estou vivendo o que eu nunca vivi. Sabe onde que a Ruth está? Em Torres Vedras. Eu estou no Rio de Janeiro. A Ruth é minha ovelha. E ela fala: hoje eu tenho mais acompanhamento do que quando eu estava na igreja física. Hoje a senhora me acompanha, minha família, muito mais do que quando eu estava numa igreja aqui em Portugal, que ninguém nem me deu confiança quando aconteceu o que aconteceu. E eu vou dizer uma coisa para você. A palavra que sai da nossa boca, ela tem muito poder. Se eu uso essa palavra para me lamentar, para desacreditar, o diabo opera. Mas se eu obedeço a ordenança e profetizo, eu estou desabilitando Satanás de tocar no que é meu. Ronaldo, prosperidade, meu filho. Eu estou desabilitando Satanás de possuir aquilo que é meu. Então a tua boca, ela não pode mais ser aberta para você se lamentar e desacreditar. A partir de hoje, você vai profetizar sobre os vales. Vamos lá, mais uma chave, Ruth. Não é mais sobre só orar e jejuar, mas é sobre repreender e profetizar. Amém? Aqui inicia mais um livro da pastora. Amém? Irmão, tem um monte de livro para sair aí. Tá? Tem um monte de coisa pronta já aí. Eu vou tirar aí, vou ter que tirar uns 2 dias aí, ficar em off. Porque já tem mais uns 2 livros prontos aí que precisam ser lançados aí. Amém? Tem muito material pronto já, tá?
Não é mais sobre só orar e jejuar, mas é sobre repreender o diabo e sobre profetizar. Amém, Luana? Minha ovelha também querida lá do Tocantins, de Miracema do Tocantins. Irmãos, a Luana tem uma dicção perfeita. Ela é muito bonitinha. Ela fala tudo nos detalhes. Pastora, é Miracema do Tocantins. Ela é muito organizada com as palavras. Parabéns, Luana. Uma professora, ó, nota 10. Amém? Deus é muito bom. Muito linda. Tem umas pessoas aqui, irmãos, são muito especiais para mim. Muitas e muitas. São muito especiais, muito poderosas, muito maravilhosas para mim, que Deus colocou na minha vida. Amém? Como auxílio, como a Thaís também, que eu amo. São muitas aqui que eu amo de coração. Amém? De Miracema do Tocantins. É forte, né, irmãos? Deus é poderoso demais. E Deus alcançou essa casa. Inclusive, eu tive um sonho, Luana. Eu também tenho muito orgulho de vocês e sei que vocês têm muito orgulho dessa obra. Eu tive um sonho que aí em Miracema tinham muitos vasos, Luana. Muitos vasos. Alguns vasos eram desse tamanho. E eu falava pro meu esposo, ó, nós vamos comprar todos esses vasos. Era aí, em Miracema do Tocantins. Muitos vasos. Cada um enormes. Vasos de honra. Amém? Muitas pessoas serão ganhas aí. E via uma pessoa que saiu dessa obra voltando dentro de uma gaiola e eu botando na parede. Amém? Pessoas às vezes que quebram alianças, rompem um propósito de construção. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Voltava numa gaiola aprisionado e eu botava numa parede. Amém? Muito forte. Muito forte. E eu via muitos vasos de honra. De honra. Em Miracema do Tocantins. Vasos imensos. E eu falava com meu esposo, nós precisamos comprar esses vasos. E como que nós que somos da obra compramos vasos? Através da obra. É o sangue de Cristo que compra. Muito forte, né? É o sangue de Cristo que compra. Amém? É o sangue de Cristo que compra. E era aí em Miracema do Tocantins. Muito forte a revelação de Deus. Diogo também é minha ovelha. Deus abençoe meu filho aí de Goiás. Amém? Porque vocês são todos meus filhos, né? Na fé. Então quem a partir de hoje vai parar de desacreditar, vai parar de desacreditar, amém? E vai passar a profetizar sobre o vale. Quem aí vai viver isso? Porque, irmão, profetizar é ordenança. Nós aqui hoje abrimos mais um princípio. Mais um princípio que a graça revelou hoje. Não existe mais para nós desacreditar. Para nós, a partir de hoje, são palavras que vão descer para que profecias aconteçam. Ordenança dos céus. A partir de hoje, se eu abro a minha boca, eu deixo o diabo me contaminar. E se o diabo me contamina, ele traz desespero, pensamentos de morte, pensamentos de perda. Ele toca no meu campo financeiro, trazendo autodestruição. Amém? Qual a hashtag de hoje? Eu profetizo. Aliás, isso é muito bacana, irmãos. Eu queria que vocês me marcassem lá nos stories do Instagram, @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Eu queria que todos vocês fossem lá nos stories e marcassem hashtag eu profetizo. Eu profetizo. Eu profetizo. Vai todo mundo lá no meu direct, lá no meu stories, que eu vou republicar a palavra profética lá no meu stories. Amém? Eu profetizo. Irmão, vamos agir a fé. As coisas de Deus são pela fé. Parado ninguém consegue nada. As coisas de Deus são por fé, irmãos. A fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que tenho fé e na hora que eu tenho que profetizar eu estou reclamando, irmãos. Na hora que eu tenho que profetizar, eu estou me lamentando. Na hora que eu tenho que acreditar, eu estou desacreditando. Isso é não ter ordenança da fé. Amém? Ô glória! Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Mas hoje o Espírito Santo está me levantando para abrir o teu entendimento intelectual. Sabe por quê? Eu costumo dizer que o mundo espiritual ele é acessado também por sabedoria.
Então a hashtag de hoje é eu profetizo. Vai lá, bota no teu stories, eu profetizo, marca a pastora, que a pastora vai republicar você lá, tá bom? E pode fazer aqui no TikTok também, tá? Porque eu também republico, tá bom? A gente pode fazer aqui, pode fazer lá no Insta, que a gente republica nas duas redes. É uma maneira da gente estar desenvolvendo aí a obra. Amém? Pode todo mundo me remarcar aqui no stories de vocês e botar a minha hashtag, que aí eu republico vocês e a gente vai republicando e a gente vai botando a hashtag de hoje, eu profetizo. Quem tá animado aí pro estudo de provérbios? Hoje é o módulo 6. Módulo 6, princípios. Cadê o povo aí que segue princípios aqui? Irmãos, deixa eu falar uma coisa pra você. Nós não somos religiosos, porque a religião, em muitos casos, pra mim, ela traz julgamento, ela prende a pessoa, ela diminui a pessoa. Nós somos seguidores de Cristo e cumpridores de princípios. Nós vivemos a ordenança da graça. Nós vivemos a ordenança do Espírito. Nós não vivemos empautado, embasado em religião. Amém? Nós vivemos os princípios da graça. E é diante dos princípios que nós vamos evoluir. Nós somos seguidores do Espírito, de Jesus Cristo. Amém? Nós não estamos vivendo origem de homens, mas tudo que é ministrado pela palavra de Deus. Amém? Irmãos, é difícil demais. Uma pessoa que decide. Quem aqui decidiu que quer aprender princípios? Quem aqui você falou, pastor, eu não sabia o que era princípios. Depois que eu comecei a seguir a senhora, eu aprendi sobre princípios e eu não quero viver mais sem princípios. Levante suas mãos aí. Levante suas mãos e eu queria que você me dissesse de qual lugar você está do mundo. Qual lugar você está do mundo? São Paulo, Limeira, Torres Vedras, Brasília, São Paulo, Goiânia, vizinha do Diogo. Brasília, São Paulo, Natal, São Paulo, Suíça, Indiaporã, Lucilene, São Paulo, capital, Goiás, Porto Alegre, minha amiga Jéssica, do Chimarrão. Eu tenho parente aí, tá, Jéssica? No Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, minha conterrânea, Elisângela. Rio Grande do Sul também, minha amiga Patrícia, Limeira, Mauá, Tocantins, Minas, Maringá, meu amigo Léo. Tá sumido, hein, Léo? Vamos lá. Quem recebe princípios, irmãos, a gente começa a carregar o dossiê da graça. Marcele Gomes, São Paulo, a gente começa a carregar o dossiê da graça. Amém? A gente começa a carregar as escritas do Espírito sobre nós. E é muito forte. Filho meu, módulo 6. Bom dia, Clau. Provérbios capítulo 6. A maldição... Não, vamos lá. 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. Quem aqui já foi fiador de alguém? Não seja fiador de ninguém. Amém? É princípio, tá? Sabe o que a Bíblia diz aqui? Os teus lábios ficam presos
Irmão, deixa eu falar uma coisa. Para que Deus criou a boca? Para sua comunicação. Não é assim? Deus criou a boca para quê? Para que você tivesse comunicação. Não é isso? Se você está por fiador de alguém, aqui a palavra diz que as tuas palavras ficam presas. Ou seja, o dom da comunicação é tirado de você. Sua boca fica presa. Aí o dom que Deus te deu para crescer, que são as palavras, você perde ele. Aí você fala, pastora, eu não estou conseguindo mais vender, eu não estou conseguindo mais desenvolver, eu não estou conseguindo mais falar, eu sou um vendedor nato, não consigo mais trabalhar. Tá fazendo sentido para você? Três. Agora, pois, faze isto. Filho meu, livra-te, pois caíste na mão do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como gazela da mão do caçador e como ave da mão do passarinheiro. Pastora, apareceu uma oportunidade, eu não estou precisando. Apareceu uma oportunidade de eu pegar 80 mil no banco, eu devo pegar? O que você acha? Você não está precisando, mas apareceu para você pegar. O que você acha? Você pega ou não? Quem já teve ministração de palestra financeira comigo, quem já teve ministração de parcela financeira comigo, sabe. Essa é a resposta do Sandro. Não. Aqui, ó. Você só vai pegar, irmãos, uma ajuda com alguém, último caso, se você estiver passando necessidade, estiver passando por alguma situação. Porque aqui você fica como ave na mão do passarinheiro, como gazela na mão do caçador. Amém? Vamos aprender princípio? Vamos aprender as ordenanças da graça? Você fica aprisionado. O que acontece com o passarinho? O passarinho, irmão, se ele for posto numa gaiola, ele fica preso. Irmãos, eu tenho vários pássaros, alguns de vocês já sabem, mas os meus pássaros ficam soltos. Eu não gosto dos meus pássaros presos. Eu não gosto. Meus pássaros ficam soltos. Eu tenho um pássaro legalizado de criadouro e eles ficam soltos. Meu esposo faz uns negócios para eles, tipo uns galhos, e eles ficam ali, soltos ali. Entendeu? Eles ficam soltos ali. Eles não ficam presos. A gente não gosta. A gente tem ali por algum momento até o pássaro se adaptar, porque às vezes eles são agressivos, mas a gente não gosta. Porque o bicho não foi feito para ficar preso. E se você vai no criadouro, ele vai ser vendido para qualquer um. Então até uma maneira da gente ajudar o bicho, que a gente pensa assim, né? É a maneira até da gente ajudar o bicho. Mas não fique preso como gazela na mão do caçador. Amém? Se você não tem necessidade, para que você vai pegar dinheiro com os outros? A não ser que você precise. Às vezes você está passando um momento que você precisa. Ah, pastor, apareceu uma oportunidade. Irmãos, financiamento, você só vai abrir de casa e carro. Amém? Casa e carro. E um eletrodoméstico de valor. Uma televisão, uma geladeira. E mesmo assim você vai fazer as contas. Você não vai sair comprando qualquer coisa. Amém? Versículo 6. Quem você conhece alguém que reclama da vida, mas não quer trabalhar? A pessoa reclama da vida, mas na hora dela fazer a parte dela, ela não faz. Ah, eu não tenho nada para comer, mas ela também não trabalha. Vai ter com a formiga
Ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Sabe o que Deus manda? A gente ir lá olhar como as formigas trabalham. Inclusive, eu já postei um vídeo. Lá no sítio, as formigas trabalhando, irmãos. Elas são terríveis. Elas pegam peso aqui. Meu marido fala, olha como é que a cadeia alimentar funciona. Meu marido joga a comida para as rolinhas. Vem umas rolinhas de fora, ele joga no chão, elas vêm comer. Aí as formigas vão lá e levam para dentro do ninhozinho delas. Elas não param. Elas não têm patrão, elas não têm líder, mas elas são implacáveis no trabalho. Aí no 7, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Ó homem de Belial, homem vil é o que anda com a perversidade na boca. 2 princípios aqui. Quem aqui diz assim, pastor, eu conheço pessoas, exatamente, se acostumaram a pedir, se acostumaram a botar o problema nas costas dos outros. Exemplo, às vezes nós passamos por problemas financeiros, irmãos, eu também já passei. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que estão a vida inteira achando que os outros têm obrigação com ela. É sobre isso, tá? E na segunda parte aqui, Deus está falando que o homem que é perverso, ele é considerado como Belial. Quem aqui já tentou evangelizar um perverso? Perdeu teu tempo com a perversidade? Diga para mim. Pastor, eu evangelizei uma pessoa que ela é fofoqueira, ela tem um coração ruim, ela é abusiva, ela tem olho sobre as coisas dos outros. Você sabia que essa pessoa é considerada perversa perante a palavra? Você sabia que para essa pessoa não tem salvação? Sabia disso? Prontinho. Então, não perca seu tempo. Você evangeliza pessoas. Mas se a pessoa não quiser ser alcançada, irmãos, não tem jeito. Ela é considerada como homem de Belial. E tem muitas pessoas aí, como a Ângela botou aí, que se dizem de monte, se dizem crentes, se dizem disso, se dizem daquilo, mas são homens e mulheres de Belial. Porque carregam um princípio da maledicência no coração. Carregam um princípio da fofoca, da mentira. Amém? Eles são exalados pelo diabo. Amém? Então compreendam isso. Deus não atua sobre isso. Tá bom? Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração há perversidade todo o tempo. Maquina o mal e anda semeando contendas. Maquina o mal e anda semeando contendas. O que que essa pessoa é? Bom dia, filha. Serva de Belial. Não tem salvação para essa pessoa. Pessoas que andam semeando contendas. É bíblico. Não existe salvação para essas pessoas.
Pessoas que estão aqui, estão ali, estão acolá, semeando contendas. Não é a pastora que está inventando, não, é Bíblia. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Pausa. Pastor, eu conheço uma irmã que ela só vive projetando perversidade contra os outros. Irmãos, aqui Deus abomina. Se Deus abomina, essa pessoa tem princípio quebrado. Por isso ela não prospera. Por isso ela não frutifica. Por isso ela não avança. Por isso a vida dela é sempre uma destruição. Os pés que se apressam a correr para o mal. 19. Testemunha falsa que profere mentiras. E os que semeiam contenda entre os irmãos. Ai, isso não existe. Sabe o que acontece, irmãos? O meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Quantas pessoas envolvidas em ministérios que todo mundo vive de fofocada, de mentirada, um desejando o mal do outro, um falando mal do outro, e a pessoa não vê a vida prosperar, não vê a vida avançar e não compreende. Princípio quebrado. Amém? Altar quebrado. Quem já tinha refletido sobre isso ou depois que passou a me seguir, passou a refletir? Fala aí pra mim. Deus abomina isso. Se Deus abomina isso, Deus não está nesse negócio. Tá aí, minha prima? Olha bem isso. Que reflexão violenta. Não é a pastora que está falando. A Ruth falou, eu passei a refletir. Não é a pastora que está falando, é a palavra. Deus abomina isso. Irmãos, se tem ambiente que alguém está dissemiando contenda, ela é abominável diante dos olhos de Deus. Não é abominável para mim e para você, não. É Deus. Deus não está nesse negócio. Escute bem. Ela semeia contenda entre os irmãos. Tá aqui, ó. Ela é testemunha falsa, profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Deus não atua em altares assim. E por que muitas pessoas dão o seu dízimo, a sua oferta, e dizem assim, por que todo mundo diz aqui que o meu altar aqui é próspero? Eu tenho vários semeadores aqui da minha obra. Por quê? Porque começaram a ver Deus. Porque Deus você não vê só através de dinheiro, não, irmãos. Você vê através de paz. Você vê através da família restaurada. Você vê através de visão. Aí sim você vai acrescentando dinheiro. Isso é um contexto. Mas se você semeia num lugar que é abominável para Deus, 6 coisas aborrecem. E a 7ª aborrece a alma. Por isso que muitos estão adoecidos de alma. Por quê? Altares quebrados. Tá aqui, ó. Olhos altivos, línguas mentirosas, mão que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Só lida com as pessoas se tiver interesse. Isso é projeto iníquo. Pés que se apressam a correr para fazer o mal. Irmãos, se eu gero confusão, contenda, eu projeto coisas malignas. Isso é iniquidade. Testemunha falsa que profere mentiras. A tua boca... Irmãos, você não pode ter o Espírito Santo se você profere mentiras. E que semeia contenda entre os irmãos. Princípio. É Bíblia isso. Vamos lá. 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai. Não deixe a instrução de tua mãe. Ata perpetuamente no teu coração e pendura no teu pescoço.
Quando caminhares, isso te guiará. Por que muitos aqui estão sendo guiados por princípios? Estão sendo ministrados por mim, estão sendo guiados por princípios. Porque isso é manual, irmão. Isso é Bíblia. É nesse contexto aqui que você evolui. Se não tiver princípio, tua vida não anda. Quando te deitares, te guardará. Irmãos, tem uma pessoa aqui que está com uma obra parada, Jesus vai conceder o dom dela terminar essa obra. Eu estou sentindo o cheiro de obra. O Espírito Santo ministrou no meu coração aqui agora. Amém? Tem uma pessoa aqui que ela vai começar a seguir princípios. Ela vai ter uma evolução financeira tão violenta. Tão violenta. É muito forte, irmão. Chega, eu estou sentindo o cheiro. É o próprio poder de Deus sendo revelado. Deus do céu e da terra. É muito forte, irmãos. Coisas que estão paradas, a pessoa vai começar a tomar por causa de cumprimento de princípios. Olha só o que a Bíblia fala sobre princípios. No 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falarás contigo. Quantas pessoas aqui, depois que passam a seguir princípios, elas falam, pastora, todo o tempo eu sou ministrado por visão. Eu durmo, penso em princípios. Eu acordo, Deus, eu serei cabeça e não cauda. Só vou andar por cima e nunca mais por baixo. Princípio. Amém? O princípio ministra sobre você. Você acorda de manhã e você fala, opa. Eu acordo de manhã, eu penso princípio. Eu durmo, eu penso princípio. Amém? É uma vigilância espiritual muito grande que acontece sobre nós. É uma abertura de visão através dos princípios. 23. Porque o mandamento é lâmpada. O mandamento é lâmpada. Lâmpada. É instrução, luz e repreensões da disciplina sobre o caminho da vida. O que são princípios? Iluminação, disciplina para você caminhar equilibrado, para você reconstruir, para você reviver. Isso são princípios da graça e da glória daquele que tem o poder de operar. Sabe quem é que vai falar alguma coisa contrária para você e você vai acreditar? Sabe quem é que vai falar baboseira para você e você vai aceitar? Ninguém. Deus vai te dar visão. Você vai entrar num lugar e falar, opa, isso aqui é o tá quebrado, aqui eu não fico. Aquilo ali é roda de fofoca, eu não participo. Aquilo ali tem miséria, eu não fico. Deus vai começar a te dar visão de águia. « 24. Para te guardarem da vil mulher, das lisonjas da mulher alheia. Quem aí é homem e mulher e diz assim, pastora, quase que eu caí em adultério, Tá aqui, ó. Sabe por que caiu em adultério? Quebra de princípios. Porque não foi ensinado, ou não aprendeu a Bíblia como tinha que aprender. Porque a palavra ensina. Tá aqui, ó. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. O Diogo falou pra mim, Diogo é solteiro. Pastora, meu pai tá me chamando de trouxa, porque queria que eu me envolvesse com qualquer mulher. Coisa de homem, né? Olha lá, a mulher tá te dando mole, tu não vai sair com a mulher, não. Ele falou, tá repreendido, pastora. Depois que eu comecei a aprender princípios, eu não quero mais, não. Eu quero a mulher certa. Eu não quero mais me envolver com qualquer coisa. E antes ele não pensava assim, irmãos. Era a oportunidade, apareceu, eu vou me envolver. Ele começou a mudar. Amém? Princípios começam a trazer libertação. 26. Conta comigo, minha amiga. Em todo tempo. Todo tempo as minhas ovelhas podem contar comigo. Vocês sabem disso. Porque uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera
anda à caça da vida preciosa. Pausa. O que a Bíblia diz aqui? A prostituta, você vai lá, você se deleita com ela, você paga um pão e vai embora. A adúltera não. Ela vem para caçar toda a tua vida preciosa. Irmãos, quem já viveu um cenário de adultério dentro de uma casa, você sabe que a vida preciosa foi caçada. O diabo vem e toca tudo. Tô errado, eu tô falando verdade ou mentira? Eu já atendi várias pessoas, irmãos. Não é uma, não é duas, não. São várias. Que a gente refaz o caminho com quebra de adultério. O diabo caça. Eu tô lendo em Provérbios 6, agora 26. Destrói tudo. Emocional. Toca no espiritual. A pessoa começa a ter pensamentos de morte. Ela começa a ter desespero na alma. Irmãos, toca em tudo. Tudo. Tomará alguém fogo sem que as vestes se incendiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os pés? Passou por isso, minha prima, mas já está passando. Em nome de Jesus, tua casa vai ser refeita de todos aqui que passaram por uma situação dessa. A Bíblia fala sobre isso, sabe, irmãos? Se as igrejas ensinassem sobre princípios, muitas situações não estariam como estão. E é por isso que eu tenho tantas pessoas que saíram de igrejas físicas e estão com a gente aqui. Por quê? Porque não aprendem nas igrejas o que aprendem aqui. São muitos. Porque a pessoa está numa igreja e não é ensinada em princípios. A pessoa não evolui. Se ela não é ensinada, ela não sabe. Amém? E é o que a Luana fala para mim. A Luana fala, pastora, o propósito futuro é a igreja online. As igrejas físicas vão acabar. E eu penso a mesma coisa que a Luana. E eu já estou falando isso já tem um tempo. Vai chegar um tempo que as igrejas físicas vão acabar, irmãos. Porque o povo não está mais querendo ir para as igrejas, não. Você pode ver que as igrejas estão vazias. As pessoas querem participar das obras online. Entendeu? E muitas igrejas ficando vazias. Você pode reparar. Porque o povo quer pôr online. E essa obra aqui, ela tem alcançado pessoas que já não iam mais à igreja. Hoje em dia tudo é online. Ninguém mais quer ir para a igreja. O pessoal quer online. Ainda tem muita gente. Ó, Ruth está um ano aqui, tem vários aqui, irmãos, que saíram de igreja. A Ruth saiu de uma igreja em Portugal e falou, ó, pastor, obrigada, mas a minha igreja agora é com a pastora Daniele. E tá tudo certo. E é isso. Amém? Vamos ao 29. Assim será como se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-te tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. O que adúltera, como uma mulher, está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Irmãos, eu conheço mulheres que elas destroem um casamento, depois elas não querem nenhum homem. O diabo só foi lá, entrou, destruiu aquela família e ela nem amava aquele homem, ela só entrou mesmo com o propósito de destruição. Satanás. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Ou seja, a vergonha, isso são consequências do adultério, tá, irmãos? Vergonha. Se alguém aqui já passou por isso, a pessoa, ela vive um momento de muitas vergonhas. São consequências, tá? Consequências do adultério, tá? Irmãos, tudo eu gosto de trabalhar com a palavra. Por quê? Porque às vezes você não entende certas coisas. Que você está vivendo isso, que você está vivendo aquilo. Por que certa coisa aconteceu? Por que coisa de lá aconteceu? E eu estou ministrando as consequências de coisas. Tá? 33. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca pagará. 34. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contenderá com o resgate, nem aceitará presente
ainda que sejam muitos. Bora lá. Eu posso fazer algo contra você e depois te dar um presente e a coisa se apaga? É assim que funciona? Eu te prejudico, depois eu venho e te dou um presente e tá tudo apagado? É assim que funciona? Não, irmãos. Não é assim. Tem consequências. E a gente precisa entender das consequências para poder lidar com elas. Não é um bicho de 7 cabeças. Ah, a pessoa errou, não tem perdão. Não é isso. Não é isso. Mas é que tudo tem uma consequência. É o que eu costumo dizer. Você consegue tratar o coração com o ginecologista? Você vai no ginecologista para tratar o coração? Não, você tem que ter um especialista. Não é verdade? Então, irmão, se você não entende dos princípios, como é que você vai tratar as consequências daquilo que ficou? Você não consegue. Você precisa entender para você identificar onde está o erro, para você tratar o erro. Irmãos, todas as vezes que eu estou orando por uma família, eu peço a Deus que Deus me mostre a causa. Porque é para você poder... É a mesma coisa, você não tem que passar no raio-x, você não tem que passar numa tomografia. Tem uma doença, tem que passar numa tomografia para você saber qual é o problema. Não é assim? Então, nós hoje estamos o quê? Através dos princípios, passando uma tomografia na tua história, para nós identificarmos aonde é o problema, para que nós podemos tratar. E o que nós estamos fazendo? Acrescentando ao seu entendimento intelectual a palavra profética que vem do trono da graça e da glória de Deus. Amém, irmãos? Quem recebe esta palavra esta manhã? Irmãos, hoje eu vou voltar de tarde. Ontem eu não voltei, irmãos, estava um calor. Sem água para fazer comida, para tomar banho. Irmãos, pensa. Horrível. Eu tenho animais, muitos animais. Começa a dar mosca, porque tem que lavar todo dia tudo. Tudo tem que ser limpo. Então, olha, horrível. Cenário de terror, tá? Então, hoje já tá voltando a água. Graças a Deus, meu esposo já tava ligando a bomba. Tá voltando um pouquinho, mas já dá pra lavar a louça. Não dá, irmãos, não dá. Horrível. Sensação de sujeira, horrível. Então, mais de tarde a gente vai estar junto, tá? Para o nome do Senhor ser exaltado, glorificado, engrandecido. Tá bom? Então, irmãos, que Deus frutifique, abençoe os irmãos, que portas sejam abertas e que o sobrenatural de Deus desça sobre nós. Tá bom? Beijo. Daqui a pouco eu vou botar essa live lá. Amém? Deus abençoe e frutifique os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.